E aí, pessoal, voltei. Nós vamos falar agora um pouquinho das gimnospermas e das angiospermas, dois grandes grupos de plantas com uma variedade, uma diversidade imensa, espalhada por todas as partes do nosso planeta. Lembrando que são fanerógamas, ou seja, essas plantas elas têm um aparelho reprodutor visível. Qual é o aparelho reprodutor das plantas? As flores, tá bom? Só que a gente tem duas características assim muito básicas que diferenciam gimnospermas de angiospermas. Então, olha só, as gimnospermas, elas têm sementes nuas. A semente da gimnosperma não é envolvida por fruto, não é recoberta por fruto, ok? Enquanto que as angiospermas têm flores diversificadas. Então, as flores das angiospermas, elas têm cor, têm cheiro, são atrativas para os agentes polinizadores, ok? E os frutos envolvem a semente. Também são frutos coloridos, com cheiro atrativo, guarda a semente lá dentro. E a presença dessas flores e desses frutos tão visíveis, principalmente frutos comestíveis que servem para todas as outras espécies de seres vivos, principalmente as aves e tudo mais, esses animais, quando eles se alimentam dos frutos, ele carrega a semente. E aí ele vai dispersando essa semente em outros lugares onde ele vai. Por exemplo, as aves migratórias carregam sementes por longas distâncias e ajudam na dispersão desse grande grupo das angiospermas. Certo, pessoal? Então vamos lá. Característica das gimnospermas, a principal, sementes nuas, não são envolvidas por frutos. Característica das angiospermas, presença de flores atrativas e de frutos que guardam a semente. Esses dois tipos, aliás, desde pteridófitas, elas são plantas completas, com raiz, caule e folha. Gimnosperma e angiosperma tem raiz, caule, folha, flor e fruto, ok? E dentro do fruto, a semente proveniente aí desse processo de germinação, de fecundação. Uma outra característica importante das fanerógamas é que elas também podem ser chamadas de sifonógamas. Por quê? O grão de pólen presente nas flores, principalmente das angiospermas, que é um grão de pólen invisível, a gente consegue visualizar e estudar esse grão de pólen com mais facilidade, ele apresenta uma estrutura chamada de tubo polínico. Esse tubo vai ser responsável por estar encaminhando, direcionando o gameta masculino, que é chamado de núcleo espermático, até a oosfera, que fica dentro do óvulo, que é envolvido, que fica dentro da semente e depois vai ser envolvido pelo fruto. Então, plantas fanerógamas ou sifonógamas é porque elas desenvolvem o tubo polínico. Esse tubo polínico é uma estrutura que parte do pólen, do grão de pólen. Existe uma célula dentro do grão de pólen, que é a célula germinativa. Ela vai germinar e ela vai dar origem ao tubo polínico. E esse tubo polínico vai conduzir o gameta para o interior do ovário, para fecundar a oosfera que está lá dentro, que é o gameta feminino, tá bom? É uma característica das gimnospermas e angiospermas. Então, pessoal, pela presença do tubo polínico, que tem essa função tão importante no processo de reprodução, esses dois grupos de plantas não dependem mais da água para a fecundação, como depende as pteridófitas e as briófitas. Gimnosperma e angiosperma não depende mais da água. A presença do tubo polínico proporcionou a esses dois grupos de plantas total independência da água para se reproduzir, ok? Alguns exemplos, né, de gimnospermas, quais são? Pinheiros, cicadáceas, que são plantas de jardim, geralmente usadas para decoração. Geralmente as gimnospermas, elas são plantas que têm um caule largo, podem atingir vários e vários metros de alturas, como as sequoias. E uma planta muito comum aqui no Brasil é o pinheiro do Paraná, também chamado de araucária. Então nós temos esses dois tipos de plantas, pinheiro do Paraná, ou araucária, que produz a pinha. Eu vou mostrar numa próxima aula para vocês, ok? E enquanto que as gimnospermas são plantas de clima um pouco mais frio, um pouco mais temperado. Então elas se localizam
principalmente nas regiões norte, né, do planeta, do nosso globo terrestre, e aqui no Brasil em regiões mais de clima frio, ali no sul, apesar de que nós temos também gimnospermas aqui em Ribeirão Preto, a gente tem araucária, por exemplo, na USP, tem várias, a gente andar ali, por ali, em várias praças também a gente encontra várias pinhas, que a gente pode chamar também de estróbilos. Uma coisa importante, enquanto as angiospermas têm flores bem atrativas, com pétalas, sépalas, grãos de pólen, ovário, tudo específico, tudo bonitinho, as gimnospermas elas apresentam uma flor um pouco diferente, não tem toda essa atração. Tanto é que a polinização das gimnospermas se dá pelo vento. É o vento que carrega os grãos de pólen de uma planta, de uma flor para outra flor. Na verdade, pessoal, a flor das gimnospermas é também chamada de estróbilo, porque na verdade elas são folhas modificadas com função reprodutora. Então são chamadas de estróbilo, certo? E não são atrativas. E elas formam as pinhas. E ali cada catáfilo ou cada folha modificada pode dar origem a uma semente, se for fecundada, que vai ficar exposta, que vai ficar nua, não vai ser recoberta por fruto. Enquanto que nas angiospermas a gente tem uma diversidade muito grande de plantas dentro desse grupo, todas elas produzem flores, frutos que envolvem a semente e a gente vai estar falando um pouquinho melhor disso numas próximas aulas. A polinização das angiospermas pode acontecer de 3 maneiras, pode ser por insetos, pode ser pelo vento também, através dos insetos, através de aves e através de morcegos. Então nós temos vários tipos de polinização, enquanto que as angiospermas a gente tem só a polinização através do vento. Nós voltamos numa próxima aula para estudar com maiores detalhes as gimnospermas e as angiospermas em relação ao seu ciclo reprodutivo, em relação também às suas características quanto aos tipos de flor, tipo de fruto. A gente vai voltar para falar disso depois, tá bom? Qualquer dúvida, a gente se encontra no Zoom e lá a gente tira todas as dúvidas de vocês. Até mais, pessoal!